boa tarde. Começa agora o programa Eclésia para que fique por dentro da atualidade na Igreja Católica. Com a audácia do passado, a Liga Operária Católica quer recriar a humanização do trabalho. Este é o propósito para assinalar os 75 anos de existência deste movimento da Ação Católica, que foi determinante na promoção e dignificação do trabalho e na defesa dos direitos dos trabalhadores. A equipa nacional esteve reunida para ultimar pormenores para este período de comemorações. Os 75 anos da LOC vão ser assinalados por todo o país através de iniciativas que pretendem recordar o passado apenas para projetar essa grandeza na forma como os cristãos são hoje chamados a dar testemunho no mundo laboral. Manuela Silva, Roca Amaro ou Américo Mendes são apenas alguns dos nomes que participarão em ações já agendadas. Mas esta equipa nacional não está alheia ao momento difícil que os trabalhadores enfrentam. Ela apela à criatividade e capacidade para a mudança e neste desafio conta com as suas equipas de base. Uma das riquezas da LOC, que nós dizemos que a LOC tem, é os nossos grupos de base. E nós dizemos que é uma riqueza porquê? Porque o conversar, o partilhar ideias, o refletir, o procurar soluções em conjunto é uma grande ajuda. Eu sozinha não consigo nada, mas se eu vou ter com outro e lhe pergunto o que é que tu pensas, o que é que tu achas, e ele diz, olha, e se fizesse desta forma, e se fôssemos por aquele caminho? Eu digo, olha, se calhar até tens razão. E eu acho que este conjunto, este pensar em equipa, este pensar em grupo, ajuda a encontrar soluções. As comemorações dos 75 anos servem também para reavivar e estimular o trabalho a desenvolver ao nível das dioceses. As dioceses estão neste momento dinamizadas para dar início também às suas atividades naturais e incorporá-las naquilo que são a festa dos 75 anos da LOC. E, como disse a Fátima, as dioceses estão dinamizadas no sentido de perspectivarem o seu trabalho de formação e o trabalho de expansão numa atitude de reconhecimento da importância que tem a história na caminhada do movimento e das dioceses, mas também ter presente aqueles que começaram este caminho, este espaço de igreja, este espaço de evangelização do mundo operário, aonde se vai manifestando todos os dias e todos os dias quando nos encontramos para refletir a vida, que é os problemas que preocupam todos os dias os trabalhadores. São 7 décadas e meia em que se propuseram testemunhar o Evangelho no mundo laboral. Agora é com a audácia do passado que se propõe recriar a humanização do trabalho. O tema é comemorar a história, é lembrar aqueles que que iniciaram este espaço, a começar por Padre Abel Varzim, que foi o primeiro assistente nacional da LOC, e esse senhor que, no fundo, entendeu ser importante criar na Igreja este espaço de reflexão, para evangelizar os mais pobres, para evangelizar o mundo do trabalho, mas ter sobretudo, ser um espaço de crescimento, de formação, de entendimento, de ajuda e também um espaço de crescer na fé e na certeza de que o projeto libertador de Jesus Cristo não acabou, mas continua. LOC continua determinada em marcar presença nos sindicatos, no trabalho, nas associações profissionais e aí assumir a sua identidade cristã e dar testemunho disso. Estas comemorações têm um ponto alto em junho, com um seminário internacional a ter por tema Tempo para o Trabalho, Tempo para a Família e encerram no Porto a 27 de novembro. Os 75 anos da Liga Operária Católica vão estar também em destaque no nosso programa da próxima segunda-feira. Deus e a religiosidade na poesia de Sofia de Melo Breiner. Este foi um dos temas abordados no colóquio internacional promovido pelo Centro Nacional de Cultura, que durante 2 dias olhou a universalidade da obra da poetisa que marca a cultura portuguesa, cujo espólio foi agora entregue pelos filhos à Biblioteca Nacional. Tinha apenas 12 anos quando começou a escrever poemas. Sofia de Melo Breiner Anderson faleceu em 2004, aos 85 anos. Deixou uma vasta obra poética que um colóquio internacional tentou analisar numa altura em que a família entregou o seu espólio à Biblioteca Nacional. É uma parte de nós, não é? E a partir de certa altura deixa
pronto, agora pertence ao país, pertence aos leitores, é importante isso. Mas como eu trabalhei durante 3 anos, aqueles papéis, identificá-los, lê-los, identificá-los, é mais difícil, é esse momento. O colóquio que decorreu na Fundação Carlos Gulbenkian abarcava a universalidade da obra de Sofia. A questão da religiosidade, da espiritualidade e de Deus fazia parte desse todo que Sofia deixou na sua obra, mas negava ser uma escritora religiosa. A minha mãe dizia que não era uma escritora religiosa. Ela não gostava muito é uma escritora para quem existe o silêncio de Deus e existe uma interrogação sobre o silêncio de Deus, porque a sua maneira de amar a vida e de sentir que a vida está no centro desta terra, que esta terra é a vida, levava a interrogar-se o que é que poderia querer dizer a efemeridade, ou seja, a morte, e, por vezes, a atribuir ao esplendor das coisas uma necessária eternidade. A relação de Sofia com a religião, com Deus, não era linear. Na sua poesia é frequente a presença do mundo antigo que respira fundo o sentimento pagão. A temática foi trazida ao colóquio por Richard Zenit, um investigador que foi vizinho e amigo de Sofia. Eu falo sobre um poema em particular, Ressurgiremos. Bem, já logo o título, essa ideia cristã da ressurreição, né? Mas a Creta aparece muito na sua poesia, né? Um lugar muito especial para ela. Muito curiosamente, a palavra sincrético vem de Creta, porque sincretismo era a união dos cretenses contra um adversário. Eu não sei eu suponho que a Sofia sabia disso. Eu acho isso muito significativo. Para além da escrita, as ações de Sofia cruzavam-se com as dos católicos, nomeadamente na sua intervenção cívica e política durante o antigo regime. Eu recordo que em 1959 ela subscreve com outros cristãos 2 textos absolutamente fundamentais de denúncia da ausência de liberdades e da situação dos presos políticos. Em 1965 ela junta-se a outros 100 cristãos no célebre documento dos 101, onde vem chamar a atenção para aquilo que era fundamental para a Igreja, que era compreender que a Igreja em África e no Terceiro Mundo não podia deixar de estar atenta à autodeterminação e à independência desses povos. E depois, em 1969, no Dia da Paz, ela é, com um poema absolutamente fundamental e com uma proposta essencial, o centro daquilo que é baseado nessa expressão fantástica: vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Na Biblioteca Nacional, e para assinalar a doação do espólio desta figura da cultura portuguesa, vai estar patente ao público até 30 de abril a exposição Sofia, de Melo Brainer Anderson, Uma Vida de Poeta. E nesta quinta-feira regressa a nossa rubrica O Passado do Presente. Dom Manuel Clemente fala-nos da presença e da ação da Igreja na sociedade contemporânea. Ao longo destas semanas apresentámos a forma como a Igreja Católica esteve presente e agiu na sociedade contemporânea. Como sempre, fazemos com o Dom Manuel Clemente. Muito boa tarde, obrigado por estar mais connosco e por nos acolher neste espaço da Biblioteca, não é? Do Paço Episcopal do Porto, sim senhor. Com livros modernos e antigos. De todas as épocas, também da época contemporânea. Também da época contemporânea, que nos dizem muitas coisas importantes para perceber aquilo que andamos a fazer. Muito importantes. E por certo, por entre estes livros, poderá estar também este do historiador que nos serve de... Do Romaria Labô, é um belíssimo livro de História da Igreja Contemporânea. Já disse que era um professor de História da Igreja em Madrid, felizmente vivo e a trabalhar e a produzir, e é da sua História da Igreja Contemporânea que nós estamos aqui a tirar, digamos, a base das nossas conversas sobre a evolução
das coisas que nos dizem mais diretamente respeito nos últimos 2 séculos, e andamos muito pelo século XIX nesta primeira série. E então vamos lá a um trecho da sua história da Igreja em que ele nos fala da população e da grande movimentação populacional que a Europa sofreu, posso dizer bem sofreu, e certamente sentiu do século XVIII para o século XIX, na primeira metade, sobretudo, do século XIX. A população aumentou mais na primeira metade do século XIX do que em todo o século XVIII. Este crescimento provocou na Europa movimentos migratórios que facilitaram a adaptação da oferta à procura no mercado de trabalho. Paralelamente, produziu-se uma forte concentração urbana nos centros comerciais e industriais, que teve como consequência a incapacidade da estrutura paroquial em responder às necessidades pastorais, pelo que grandes massas de população ficaram sem acompanhamento religioso. Muitos pequenos proprietários e artesãos, não aguentando a competição da grande indústria, converteram-se em meros assalariados, com uma mísera situação económica. Tal situação favoreceu o indiferentismo religioso entre as massas urbanas, que não só não eram devidamente atendidas nas suas necessidades pastorais, mas também caíam com facilidade nas mãos das doutrinas materialistas e socialistas. Este rápido processo de secularização teve como consequência que a religiosidade ficasse, na prática, reduzida às classes camponesas, a uma parte da aristocracia e às classes médias urbanas. Ora bem, importantíssima esta reflexão, aliás, uma ótima síntese que, mais uma vez, Laboa nos oferece e que nós temos que ter muito presente, porque nós não podemos falar da história da Igreja em nenhuma das suas épocas em abstrato. Temos que saber quem eram os protagonistas ou os contraprotagonistas e como é que a vida da Igreja se ligava àquilo que era a vida geral das pessoas. E nós podemos ver que o cristianismo nasceu num certo tipo de sociedade e de agregação populacional que era do Império Romano e que favoreceu muito o desenvolvimento inicial do mesmo cristianismo. Porque, como já várias vezes chamei a atenção aqui nas nossas conversas, nestes programas, o cristianismo nasce basicamente no mundo urbano, um mundo muito concentrado em cidades, que era assim o mundo do Império Romano, onde Jesus nasceu, viveu e, como nós sabemos, ressuscitou, e por isso todas as fases iniciais dessas comunidades são urbanas, são sobretudo urbanas, e por isso também, de algum modo, facilitadas para o alastramento do cristianismo, porque as pessoas estavam ali, à volta das suas cidades, das suas praças, das suas basílicas, onde se reuniam para o comércio ou para a justiça e que depois acabaram por ser transformadas em igrejas cristãs. Portanto, tudo isto concentrava. Depois havia, fora do espaço urbano, havia, enfim, algumas vilas no sentido que eles davam a palavra, em que enfim, um proprietário tinha ali a sua exploração, que depois também servia para abastecer as cidades, com a sua criadagem. Tudo isto era, repito, muito arrumado, muito arrumado. Fora disso, o que é que havia? Havia os chamados bárbaros, aqueles povos que os romanos não entendiam, e por isso chamavam-lhe assim bárbaros, como se falasse um bababá ininteligível, é daí que vem a palavra, mas isso era outra história e nem sequer havia aí presença cristã. Depois, com as invasões bárbaras, a sociedade ruralizou-se muito, isto é, os povos germânicos, assim ditos, que se instalaram sob as ruínas do Império Romano do Ocidente, não eram povos urbanos, não eram povos civilizados, da civitas da cidade, e por isso nem sabiam viver em cidades, nem era esse o seu género, a sua propensão, viviam em esquemas de ligação mútua, interpessoal, de vassalagem, digamos, em que enfim, o campo dava aquilo que era necessário e que era imediato e que não tinha, nem podia ter mentalmente, nem comportava tecnicamente, enfim, grandes estruturas urbanas, de transportes, de comunicação. Não, era tudo mais local. E é a grande ruralização da sociedade, que vem desde a Idade Média até quase à Idade Contemporânea. Mas com esse grande surto demográfico que Laboa aí assinala da primeira metade do século XIX, na Europa, com enfim, o desenvolvimento e o alastramento da chamada civilização industrial, em que as pessoas já não vivem, aquelas que se dedicavam a outra coisa que não fosse a agricultura, já não vivem em pequenas oficinas, não são os pequenos núcleos de artesãos, mas já são produções em série que permitem grandes
linhas de produção, com matérias-primas vindas da Europa ou vindas daqueles espaços da expansão europeia. Enfim, aí já é completamente diferente. E as populações deixam as suas aldeias ao longo do século XIX e até ao século XX, deixam as suas aldeias, deixam os espaços rurais e vêm para essas grandes cadeias de produção, que são essas grandes fábricas do século XIX que a Europa e o mundo nunca tinha visto. Portanto, é outro mundo. E eles, de certa maneira, é interessante, funcionavam como aqueles bárbaros que não tinham integrado as cidades do Império Romano, nem o cristianismo nascente. Também não é por acaso que homens como o Frederico Ozanam, em Paris, ali nos anos 20, 30 do século XIX, o fundador das Conferências de São Vicente de Paulo, e outros como ele, não é, daquele grupo de católicos mais atentos, achavam que era preciso ir a essas populações deslocadas, que tinham perdido as suas referências e as suas crenças tradicionais das aldeias onde não voltavam, e que ali estavam, enfim, desorganizadas apenas por razões de sobrevivência económica, mas com trabalhos duríssimos. Chamavam isto, e lá ter com eles, passaram aos bárbaros, passei o barbare, portanto, voltar a fazer como se tinha feito no final do Império Romano, em que os evangelizadores tinham ido ter, necessariamente, com aqueles que, entretanto, chegavam e que iam destruir as cidades, que eram esses bárbaros, esses povos germânicos e outros. Agora, era preciso também, ao longo do século XIX, e enfim, os espíritos mais atentos percebiam, passaram aos bárbaros, isto é, ir outra vez ter com estas populações desenquadradas e tentar fazer a sua evangelização, como nós diríamos hoje. É um mundo realmente muito diferente e uma tarefa que eu julgo que ainda não está concluída. Não só essa adaptação à nova deslocalização populacional. Hoje mais complexa do que estava há 200 anos, não é? Porque hoje, como alguém dizia, eu creio que já repeti aqui nas nossas conversas, nós somos ao mesmo tempo um pouco de tudo. Como alguém dizia, não é? Urbanos de semana, rurais de fim de semana e litorais de verão, não é? Pelo menos, quer dizer, e depois com variadíssimas articulações laborais ao longo da vida, onde há trabalho, e hoje ainda mais, é assim, e portanto tudo isto muito desarticulado, muito desorganizado, mas já estávamos dessa maneira no século XIX e na Europa que conhecia outra vez, porque no Império Romano, de algum modo já tinha sido assim, a grande cidade. A paróquia, que ia acabando por ver que não dava para tudo. Sim, nós teremos que dedicar até um programa destas nossas conversas à paróquia propriamente dita, mas a paróquia, que foi sempre, sobretudo na Europa Ocidental, desde o final do Império Romano, o grande núcleo de articulação da vida pastoral, a paróquia existia sobretudo no campo. Agora na cidade não, existia nos centros das cidades, não nas periferias onde se juntava esta população vinda dos campos. Portanto, mais um fator de desintegração. E então quem é que restava na igreja? Quem é que restava católica e católico praticante? Restavam alguma população, enfim, da classe média da cidade que já lá estava, ou que enriquecia e que mantinha crenças religiosas. Parte da classe média vai deixar essas mesmas crenças religiosas, outra parte vai mantê-las, essas famílias urbanas já lá estavam, mantêm-se, educam os filhos catolicamente. A aristocracia e o que sobra dela, que mantinha aquelas tradições também cristãs, familiares, e até se sente com uma certa obrigação de tutela religiosa das outras classes, isso vai haver muito no século XIX, portanto, gente até no movimento social católico e cristão do século XIX, que provém da aristocracia e que acha que por isso mesmo tem uma certa obrigação de tutelar a sociedade no sentido das suas crenças, né? E pouco mais, porque as outras populações ficam, nem é ao Deus dará, era bom que fosse ao Deus dará, mas ficam ao que vier. E claro que também por essa extrema dificuldade em sobreviver em termos económicos e de dignidade e de respeito por aquilo que chamamos, e bem, os direitos dos trabalhadores, que eram muito desprotegidos até ao final do século XIX e mesmo depois, essas populações, claro, ficam propensas a qualquer messianismo que lhes apareça, no sentido de, olha, vamos conquistar melhores condições de vida e de trabalho, e concretamente daqueles movimentos que punham radicalmente em causa a própria sociedade oitocentista do século XIX, e diziam que, Nossa Senhora, que
por exemplo, todo o problema estava na apropriação particular dos meios de produção e da própria terra e da propriedade, e portanto o que era necessário é uma coletivização geral que distribuísse por todos esses mesmos rendimentos, teorias assim, que punham em causa a própria organização social e económica emergente, também aparecem, e muitas dessas populações, porque estão absolutamente necessitadas de apoio, estão muito desprotegidas dos apoios tradicionais, pois aderem a esse tipo de movimentos. É um mundo muito complexo e muito fervilhante, esse das cidades europeias do século XIX. É um enorme desafio para a pastoral, como eu julgo que continua a ser. Hoje não tanto com essa nota operária do operariado do século XIX, essas grandes massas proletarizadas, aqueles que já não tinham a terra de onde tinham saído, ou não tinham sido os pais ou os avós, já não tinham a referência do enquadramento que de alguma maneira os protegia, estavam completamente desprotegidos e à mão de qualquer possibilidade de trabalhar que lhes dessem, e só tinham a prole. Como só tinham a prole, eram os proletários, só tinham os filhos, não tinha mais nada como força de trabalho. E a organização pastoral nesse meio tardou, foi muito difícil, foi muito complexa, transbordou como dificuldade para o século XX e nós teremos que continuar a acompanhá-la. Veremos como se foi processando, então, ao longo das próximas semanas, nesta rubrica O Passado do Presente, que em cada quinta-feira traz aqui ao programa Eclésia Dom Manuel Clemente. E chegamos assim ao fim deste espaço que pode acompanhar também na internet em agência.eclésia.pt. Agradecemos a sua companhia, tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.